Fala pessoal, tudo bem? E aí, como é que vai? Estamos aqui para o Oráculo do Dia, a nossa meditação da Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre um dos maiores privilégios que Deus concede àqueles que o buscam, àqueles que são os seus filhos. Vamos falar sobre a oração. E para isso, vamos ler um texto que está em Mateus capítulo 6, verso de número 9 e 10. Diz assim: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Até aqui. Só esses dois versículos para essa breve reflexão de hoje, né? Posteriormente nós vamos continuar meditando até finalizar a oração do Pai Nosso, a tão conhecida oração do Pai Nosso, né? Em Lucas, eu estava lendo Lucas também, por isso que eu mencionei Lucas ao invés de Mateus, só que eu achei interessante ler Mateus aqui nesse início. Mas em Lucas, capítulo 11, verso 2, você vai ver os discípulos pedindo para que Jesus os ensinasse a orar. Isso é um detalhe importante, porque você nunca vai ver em nenhum momento dos evangelhos os discípulos pedindo para Jesus os ensinar a expulsar demônio, ou os ensinar a andar sobre as águas, ou os ensinar a multiplicar pães e peixes, ou os ensinar a acalmar o mar, ou acalmar o vento, ou acalmar a tempestade, ou até mesmo a curar os enfermos. Estou falando essas coisas porque tudo isso foi fantástico e com certeza impressionou muitas pessoas, mas os discípulos em nenhum momento pedem para que Jesus os ensinasse a fazer tais coisas. Mas aqui em Lucas, os discípulos pedem para que Jesus os ensinem a orar. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que Jesus tinha um momento de oração extraordinário com Deus, a ponto de os discípulos quererem orar do mesmo jeito. Então, a vida de oração de Jesus era algo que despertava o interesse nas pessoas, despertava o interesse dos discípulos, daqueles que andavam com Jesus e que aprendiam com Jesus. O interessante também dessa passagem é que quem pediu isso foi um discípulo, não foi um passageiro, não foi alguém que estava só de passagem, não foi alguém da multidão que recebeu a sua graça, o seu milagre, o seu benefício e foi embora. Quem pediu isso foi um discípulo, alguém que estava aprendendo com Jesus, alguém que queria ser parecido com Jesus. Isso é extraordinário, porque os discípulos, eles querem aprender a ser igual ao seu mestre. Ok, isso aqui já abriu seus olhos para a importância de aprender a orar. A outra coisa que é importante nesse texto é que quando Jesus ensina a orar, ele não dá uma sugestão como muita gente diz ou como muita gente pensa. Isso aqui não é uma sugestão, não é algo que você pode ou não fazer, mas é algo que você deve fazer. Jesus, no texto bíblico, ele diz: portanto, orem assim. É desse jeito para vocês orarem. É assim que vocês devem orar. E o primeiro verso e o segundo dessa oração que nós lemos aqui, que é o verso 9 e o verso 10, ele diz assim, ele começa dizendo: Pai Nosso. O primeiro ponto da oração é essa: Pai Nosso. A divindade de Deus, em muitos momentos da Bíblia, ele vai se apresentar como o Senhor dos Exércitos,
como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Mas aqui Jesus nos manda a gente se referir a Deus ou nos direcionarmos a Deus como ele sendo um pai. Dentro da cultura judaica, a figura de mais alta autoridade dentro de uma casa ou dentro de um lar é a figura paterna, é a figura do pai. Então, Jesus está nos ensinando que Deus ele tem autoridade sobre nós. Ele está dizendo e nos ensinando que se você quer se chegar a Deus em oração, reconheça que Ele é Pai e que você é filho. O filho não manda no pai, mas o pai manda no filho. Então reconheça que você não está se encontrando com Deus para mandar em Deus, ou para mudar o pensamento de Deus, ou para mudar o decreto, ou aquilo que Deus ele quer. Você está se dirigindo a Deus, ao Pai, para que Ele mande em você, para que a vontade dele seja feita sobre você, ou em você, e através de você. Então a primeira coisa é que ele é Pai. A segunda coisa aqui dentro é que ele é o nosso Pai. Ele não é só o seu Pai. Você não é filho único. E nem legítimo, você é filho adotado. Então você é um dos filhos. Deus tem vários filhos, muitos filhos. Então não esqueça que você não é único diante de Deus, no sentido de filho. Deus tem vários outros filhos. A outra coisa que ele nos ensina aqui é que Deus está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Deus está no céu e você está na terra. O céu dos céus são o trono de Deus. E você está na terra. Lembre-se de onde Deus está e de onde você está. Isso aqui é importante. Você não está no céu. Você está na terra. Deus é superior a você. Deus está acima de você. Então reconheça o seu lugar e reconheça o lugar de Deus. A outra coisa que ele está falando aqui é: santificado seja o teu nome. Uma das expressões da santidade é ser separado, mas a santidade não se refere unicamente a isso. Ser santo não é como eu poderia dizer? Ser santo não é apenas um adjetivo, não é apenas uma virtude, mas expressa uma única classe de ser. E só Deus é santo nesse sentido. A palavra santo, que se remete à santidade, significa incomum. Ou seja, não há ninguém como tu. Tu és único, ó Deus. Meu Pai, Deus, Ele é único, Ele é santo. E para eu me dirigir a Ele, eu devo reconhecer a autoridade dEle como Pai e a santidade dEle como sendo um ser incomum, do qual ninguém é parecido. Não há ninguém igual, semelhante, próximo. Ele está em uma grandeza única e inacessível, aonde ninguém consegue ser como ele. Por isso, santificado seja o seu nome. Respeito, reverência ao nome santo de Deus. A outra coisa que ele fala aqui, no verso de número 10, é: venha o teu reino. Não há lugar melhor para estar senão no reino de Deus. Então tudo que nós almejamos, tudo que queremos está no reino de Deus. O lugar mais almejado do crente deve ser o reino de Deus. O dia mais aguardado para nós cristãos é a vinda de Jesus. Portanto, venha o teu reino. Isso deve ser a nossa sede, deve ser o nosso desejo, deve ser o motivo da nossa... O que nós mais esperamos, o que nós mais aguardamos, deve ser a vinda do reino de Deus. Então nós devemos
pedir por isso, clamar por isso. É em nossas orações clamar, venha o teu reino. A outra coisa que ele fala aqui, o tempo é pequeno aqui nessa reflexão, né? Mas a outra coisa que ele diz, e a última, não vou mais falar outras coisas, só isso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso aqui quebra a gente, porque muitas pessoas pensam que você deve se dirigir a Deus em oração para mudar Deus, ou para mudar o pensamento de Deus. Não, eu vou orar e Deus vai fazer. Então, eu acho que inverteu, né? Você é Deus e Deus é o seu servo. Você vai falar e ele vai fazer? Não. Você ora para que a vontade de Deus seja feita. E o interessante é que a vontade de Deus vai ser feita, você orando ou não. Mas por que você deve orar pedindo para que a vontade de Deus seja feita, né? Significa que você deve orar para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Você deve declarar isso. Eu estou vivo para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela deve ser estabelecida na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Aonde eu estiver, eu devo ser um agente, um filho de Deus que faz a sua vontade. Isso deve estar claro dentro da nossa cabeça. E nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilha esse vídeo com todo mundo, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima.